Amados irmãos, a paz do Senhor, graças ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar juntos mais uma vez para tratarmos sobre os assuntos relacionados às lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical, edições CPAD. E como vocês sabem, estamos estudando sobre o reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? Os valores do reino de Deus. E já estamos, irmãos, nos encaminhando para o final, né? Estamos alegres, felizes, porque Deus nos dá essa oportunidade de estarmos vivos, trabalhando na obra do Senhor, especialmente nessa questão do ensino bíblico, né? E aqui nós estamos para tentar também contribuir, colaborar de alguma forma com o processo ensino-aprendizagem através das nossas imagens, através dos nossos gráficos que temos postado no nosso grupo. Eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui a nossa lição de número 12, né? Temos essa capa aí, a bondade de Deus em nos atender. Essa é a capa da nossa lição que nós fizemos aqui para mostrar aos irmãos. E também já vamos entrar aqui no textuário. Textuário que diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. E a verdade prática diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Tá bom? Meus amados, antes de nós mostrarmos o gráfico, o esboço, como é de costume, eu gostaria de tecer pelo menos um comentário inicial sobre este assunto. Veja, nós estamos estudando, estamos nos encaminhando para o final do Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, e nós já estamos no capítulo 7. No capítulo 7, especialmente nesses capítulos, nesses versículos que se seguem, Jesus ele trata de 4 verdades importantes, tá? 4 verdades importantes que está relacionada com escolhas importantes. Então, professor, quando nós formos ministrar, porque parece que às vezes os assuntos não estão correlacionados, mas estão, né? Porque veja bem, primeiro Jesus fala sobre oração, e aí depois ele fala no versículo 12, aquilo que vocês querem que os homens façam, façam a eles também. Vamos falar sobre isso aqui. Aí depois ele já entra pela a questão da porta estreita, né, do caminho estreito, e aí depois ele entra sobre a questão dos falsos profetas e também sobre a frutificação, né? A árvore boa que produz bons frutos, né? Então nós temos aí essas 4 verdades importantes que estão relacionadas, né? Porque elas também estão relacionadas com as nossas escolhas, né? Então nós temos que escolher, né? Os seus discípulos e todos que ouvem a sua mensagem tinham que escolher essas coisas. Por exemplo, as 2 portas, os 2 caminhos. Tem que fazer uma escolha. O que é que eu quero seguir? Se é o caminho estreito, caminho largo, porta estreita, porta larga, né? Eu também tenho que escolher os 2 tipos de mensageiros, ou 2 tipos de profetas. O profeta verdadeiro, né? Aqueles que estão proclamando a palavra de Deus verdadeiramente, e aqueles outros que são falsos profetas. Vamos tratar sobre isso aí. É preciso também fazer escolhas sobre esses 2, né? Aqueles que produzem bons frutos e aqueles que produzem maus frutos. Outro tipo de escolha que se precisa fazer é sobre os 2 tipos de discípulo, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz a vontade de Deus. Também precisamos escolher se queremos fazer a vontade de Deus ou se queremos fazer
a nossa própria vontade, né? E por fim, a outra escolha que nós precisamos fazer, e isso precisa ficar claro até o final desse trimestre, né, especialmente a lição 13 que vai tratar sobre isso, precisamos escolher entre dois fundamentos, né? Aquele discípulo, aquele homem que constrói a sua casa na rocha, né, que é o bom fundamento, e aquele que constrói a sua casa na areia, que é o mau fundamento, tá bom? Então, é importante nós escolhermos, né? Escolhermos a forma correta, né? Até a lição 13, nós vamos ter esses assuntos aí e precisamos escolher, tá bom? Então isso é apenas para que a gente possa abordar da maneira correta lá com os nossos alunos. E aí está o nosso gráfico esboço, a bondade de Deus em nos atender. Então, 3 tópicos. A bondade de Deus, há 2 caminhos para escolher, aquilo que nós falamos para os irmãos. A mentira dos falsos profetas, também precisamos escolher, né, entre esses dois, entre os profetas verdadeiros e os falsos profetas, né? O tópico 1, definição de bondade, a bondade de Deus na Bíblia, a bondade de Deus no aspecto teológico. Tópico 2, a porta e o caminho na Bíblia, o que as 2 portas e os 2 caminhos nos ilustram, a escolha entre os 2 caminhos. E o tópico 3, cuidado com as falsas aparências, como detectar falsos profetas, e uma análise criteriosa, né, que precisa ser feito, portanto. Vamos aqui para o nosso tópico primeiro. Como eu disse para os irmãos, o texto de Mateus, ele está falando sobre esses aspectos importantes também, tá, irmãos? Para a gente entender esse arco de versículos, de ensinamentos que Jesus nos traz. Então, ele está falando sobre a perseverança na oração, né, que é o pedir, buscar, bater, né, que é o pedido também do filho, ou seja, qual é o filho que pede pão e o pai dá uma pedra, qual é o filho que pede peixe e o pai dá uma serpente. Jesus está falando desses elementos humanos para falar que se nós, como pais, nós concedemos aos nossos filhos boas coisas, então, evidentemente que o Pai Celestial irá conceder boas coisas aos seus filhos. Também Jesus vai falar nesse texto sobre o caminhar cristão, né? Porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo, espaçoso. E aí depois a gente vai falar sobre os falsos profetas que vêm vestidos como ovelhas, sendo que eles são lobos devoradores, né? E aí também, ainda aqui nesse texto da leitura bíblica em classe, vamos tratar sobre a frutificação espiritual, né? A colheita certa, porque se alguém não pode plantar espinheiro e colher uvas, né? Plantar figo e colher ervas daninhas, né? E aí, claro que está falando da árvore boa, que produz bom fruto, e da árvore má, que produz mau fruto. Tudo isso relacionado com a questão dos falsos profetas, né? Como critério para a gente poder escolher, né? Fazer a escolha. Meus queridos, esse primeiro ponto aqui está falando sobre a bondade de Deus, né? Todos nós sabemos, já estudamos sobre isso. A bondade de Deus é um atributo moral do Senhor. Aí o nosso comentarista traz aqui essa explicação filosófica, né? Porque a filosofia, em muitos aspectos, ela contribuiu também para a gente entender, tratando a bondade como um princípio moral elevado, né, daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é justo, porque também está relacionado com as ações das pessoas, as ações de uma pessoa, tá? Mas nós queremos ressaltar aqui, irmãos, e eu vou fazer um comentário abrangendo os 3 pontos, né,
porque também fizemos aqui uma espécie de um diagrama para ficar melhor compreendido. Porque eu acredito que é importante nós tratarmos sobre a parte filosófica, não é, da bondade, visto que aí você tem, por exemplo, a visão, digamos assim, secular, né? Não é uma visão religiosa, não é uma visão cristocêntrica da bondade, mas você tem outras pessoas falando da bondade, que é o aspecto filosófico. Mas no aspecto bíblico, que é o que fala aqui no ponto 2, a bondade no aspecto bíblico e a bondade no aspecto teológico. No aspecto bíblico, fala da a bondade como sendo um bem transcendente, né? E no aspecto teológico, claro que vai falar daqueles atributos que estão atrelados, né? A bondade de Deus, né, está atrelado a esses atributos, como, por exemplo, santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Lembrando, irmãos, que o foco principal, eu sei que aqui no início, né, a bondade de Deus em nos atender, o foco não é a bondade propriamente dita, mas como esta bondade reflete em nós, como essa bondade nos afeta, mesmo porque nós precisamos entender que a bondade de Deus aqui ela é ressaltada quando a gente entende que antes os antigos acreditavam que somente algumas pessoas especiais, homens de Deus, eles eram dignos de pedir e receber as bênçãos de Deus. Você vê isso claramente, né, quando na entrega da lei, em que Deus mandou que todo o povo se consagrasse, Moisés estava sendo aquele intermediário ali, mas a princípio o que se queria é que todo Israel participasse, mas como eles viram que estar na presença de Deus não é algo tão simples, não é? Porque eles achavam que iriam realmente morrer. Então eles dizem que Moisés é que deveria dar continuidade a esse encontro com Deus, aos pedidos que seriam feitos a Deus, né? Então era mais ou menos esse sentido que se tinha naquela época, né? De que alguns homens eram bem-aventurados de poder ter essa comunhão com Deus e poder ter esse acesso para pedir as coisas a Deus, né? Quando vem Jesus, e Jesus, como todos nós estamos aprendendo nesse trimestre, ele vem abrindo para nós um novo e vivo, um caminho, né? Que é o caminho que ele consagrou pelo véu, né? Na questão do seu sacrifício. Então ele, como sumo sacerdote, que vive para interceder por nós, abriu um acesso perante Deus, de forma que em Cristo a bondade de Deus é ressaltada no sentido de que Deus pode ouvir e responder a qualquer pessoa que o busque com sinceridade. Então você vê que já existe aí um fator diferente do entendimento dos antigos, que achavam que somente alguns afortunados é que podiam pedir as coisas a Deus, né, ter um relacionamento maior com Deus e esse acesso para pedir as coisas a Ele, né? Tanto é que o sumo sacerdote tinha essa função de interceder pelo povo. Mas aqui, em Jesus, isto é aberto para que todos possam ter um caminho para Deus. Isso aqui, irmãos, faz toda a diferença, tá? Então, aí a gente começa a entender mais ou menos o que está dito nesse gráfico aqui, tá? A bondade de Deus, portanto, ela deve ser exemplificada em nós, né? Porque se Deus é bom, então Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos, né?
Porque se o filho pede pão, nós não vamos dar pedra. Se o filho pede peixe, nós não vamos dar uma serpente, né? Porém, o que nós queremos ressaltar, de acordo com o texto de Jesus, porque ele termina esse bloco de texto dizendo aquela lei áurea, que é exatamente isso que está aí nesse gráfico que você está vendo na linguagem de hoje, para ficar mais entendido para nós. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isto é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Ou seja, por que Jesus, no final dessa passagem, que ele está falando sobre pedir, sobre buscar, sobre bater, sobre o filho que pede pão, e qual é o pai que vai dar uma pedra, não é? Então, no final, exatamente no versículo 12, ele dá essa lei áurea. Portanto, o que vós quereis que os homens os façam, fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, o que nós entendemos daí, desse texto, é que existe uma relação, tá bom? Da bondade de Deus com o bem que nós fazemos ao próximo, tá? Por isso que você tem aí, olha, essa ilustração, esse gráfico, esse diagrama bem simples. A bondade de Deus está relacionada com o bem. Então você vê que a seta que liga lá a parte da bondade de Deus vem e toca onde está o bem, né? Porque a ideia é mostrar o seguinte: o que eu faço para o meu próximo é o bem ou é o mal, né? Então, é claro que se eu me utilizo dessa lei que Jesus disse para fazer aos outros aquilo que eu quero que eles façam a mim, ora, se eu quero que alguém me trate bem, se eu quero que alguém não me fira, não me cause nenhum mal, não me cause nenhum dolo, não me cause nenhum dano, perdão, é claro que eu preciso também retribuir da mesma forma. Ou seja, na verdade isso tem que partir de mim. Eu preciso praticar este bem, porque isto é, como eu coloquei aqui no meu comentário, uma retribuição da bondade de Deus em mim para com o próximo, né? E essa bondade de Deus também ela vai se reverter nos pedidos e nas minhas necessidades, naquilo que eu preciso. Resumindo, irmão, para nós entendermos, tá? Não é possível querer que Deus faça o bem para mim. Não é possível que eu queira que Deus responda às minhas orações se eu não pratico o bem para com o meu próximo, não é? Se eu pratico o mal para o meu próximo. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, uma coisa está relacionada à outra. A bondade de Deus se relaciona com o bem que eu pratico ao próximo, para que assim Deus possa também me abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que pratica o mal contra o seu próximo, né? Então isso é algo que precisa ficar bem claro, né? Nesse tema, para nós entendermos. Essa aqui, irmãos, é a lei áurea, tá bom? Essa lei áurea, lei de ouro, né? Praticamente ela se relaciona com o amor, né? Em que se resume a lei: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque, afinal de contas, esse amor ao próximo é um amor prático. Não é um amor de palavras, não é um amor de verborragia, não é um amor de discurso, de retórica. É um amor prático. É um amor que mostra ou demonstra isso na prática. É o que João falou. Filhinhos, amemos de fato, né, de ações concretas, não de palavras. Tá bom? Então é muito importante nós entendermos isso daí, tá? Meus amados,
você vê, só para me exemplificar isso aí, ficar bem mais claro também, você vê que foi quando Jó estava sacrificando a Deus pelos seus amigos que tinham falado errado contra ele, foi exatamente aí que Deus o abençoou, né? Não dá a entender ainda, pelo menos eu faço essa leitura, os irmãos podem fazer diferente, discordar, eu não sei, mas não dá a entender que até então havia acontecido a cura física de Jó, né? O que dá a se entender é que houve um entendimento sobre Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando ele atende, quando ele obedece ao que Deus diz, olha, faz um sacrifício pelos teus amigos. Quando ele está fazendo isso, ele não está retribuindo o mal que ele recebeu com o mal, ele está retribuindo o mal que ele recebeu, as críticas, com o bem. Não é? E quando ele está fazendo isso, a bênção de Deus vem, a cura de Deus vem, a prosperidade de Deus vem. Veja como faz todo sentido isso que Jesus disse, que nós colocamos nesse diagrama bem simples para nós entendermos, né? Vamos lá, dando continuidade. Esse aqui foi um gráfico também que nós fizemos para mostrar, eu não vou entrar muito em detalhe, porque já falamos sobre isso, né, sobre a oração, embora aqui tem outros aspectos que não tem lá quando Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso, né? Aqui a ideia é mostrar quando é que Deus atende nossas orações, né? E aí colocamos aqui o que devemos saber sobre nossas petições, essa parte verde. Primeiro, saber a quem pedimos, né? Para quem nós pedimos, a quem nós oramos, quem é o Deus que nós oramos. Então, é preciso haver uma intimidade, um conhecimento de Deus para que a gente possa pedir a Ele de forma inteligente. Aí entra o segundo ponto. Como é que nós pedimos? Pedimos com sinceridade, sinceridade no coração. Pedimos com verdade, porque deve haver uma verdade em nós, naquilo que nós pedimos, né? Nas nossas petições, né? E também a gente precisa ter essa reserva, esse local a sós com Deus. Já tratamos sobre isso quando Jesus falou: entra no teu quarto, pede a Deus em secreto e o Senhor em secreto te ouvirá. Ou seja, a nossa oração precisa ser um local de intimidade com Deus, né? E isso não está excluindo as orações públicas, as vigílias, as orações que fazemos no templo. Particularmente eu gosto dessas orações em que o quarto está fechado, eu me desligo de tudo nesta terra e busco única e exclusivamente ao Senhor, tá bom? Para que nós pedimos? Qual é o objetivo da nossa oração? Né? Se nós queremos que Deus atenda nossas petições, para que nós pedimos? Né? Então, nós não pedimos para a nossa glória, nós não pedimos segundo a nossa vontade, porque os textos bíblicos, claro, falam bem claramente sobre isso aí. Eu preciso pedir de acordo com a vontade de Deus. E isso aí, irmãos, é uma dificuldade que nós temos, todos nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque você quer ir para a direita e Deus quer que você vá para a esquerda ou vice-versa, tá? Deus quer que você vá numa direção e a gente muitas vezes vai em outra direção. Mas você já parou para pensar se nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus? Ou seja, se aquilo que eu quero realmente é aquilo que Deus quer para mim, então não existe possibilidade nenhuma de Deus não atender esta oração, porque eu estarei orando de acordo com a vontade de Deus, tá? Pegando essa parte vermelha, né?
como Deus atende nossas petições. Primeiramente, a gente viu o que devemos saber sobre as petições e como é que Deus atende, né? Então, primeira coisa, né, que precisa existir, pedir incessantemente. Por isso que o texto que nós estudamos fala sobre isso. Pedi, buscai, batei. São três expressões que falam de insistência. Então a gente precisa ter essa insistência, precisamos ter esta perseverança, por isso que o texto diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, a oração, ela precisa ser insistente, ela precisa ser persistente, ela precisa ser incessante. Orai sem cessar, é o que diz o apóstolo Paulo, né? Então, precisamos entender, principalmente no tempo em que nós vivemos. Segundo ponto, pedir confiadamente. Olha o que diz o texto de Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se pedirmos de maneira confiante, Deus nos atende, né? Quando nos aproximamos do Senhor em confiança, em oração fervorosa, crendo naquilo que estamos pedindo, porque esse discernimento daquilo que nós estamos pedindo é aquilo que Deus quer para nós. Então, meus irmãos, nós estamos juntando essas duas coisas que são importantes, a vontade de Deus com a nossa vontade, e aí nós pedimos de maneira incessante, de maneira confiante, porque houve uma promessa, Deus fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir com a sua promessa, né? E o terceiro ponto é aquilo que nós já também temos falado, pedir de acordo com a vontade de Deus. Olha o que diz 1 João, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Precisamos entender isto, né? Eu estou insistindo nesse ponto porque, de fato, muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus ou a resposta para as nossas orações porque, como diz a palavra, às vezes pedimos para o nosso deleite, até mesmo alguma coisa que está dentro da promessa de Deus, né? Deus sabe o nosso coração. Então, se nós pedirmos, mas que a nossa petição, se ela for para glorificar o nome de Deus, evidentemente, irmãos, que o Senhor vai nos atender, tá bom? Então, esse é um ponto importante que nós devemos levar em consideração. E aqui nós passamos para o ponto ou tópico 2, que trata sobre há dois caminhos para escolher. Veja que aqui já entramos naquilo que eu estava falando para os irmãos, que até a lição 13, Jesus nos dá essas opções, né, que a gente precisa escolher, né? As duas portas, os dois caminhos, os dois tipos de profeta, os dois tipos de discípulo e os dois fundamentos. Amém, irmãos? Então, veja bem, a porta e o caminho no aspecto bíblico, tá? E o comentarista aqui, o nosso irmão, faz toda uma parte histórica para falar daquela porta estreita, né? Uma portinhola que era chamada de fundo de agulha, que se alguém desejasse passar por ela, teria que fazer muito sacrifício, né? E aí está falando da passagem de um camelo com mercadoria, né? Que era quase impossível, mas necessário, né? Aí tirava a bagagem, etc. e tal. Mas o que a gente precisa levar em consideração aqui é exatamente essas duas coisas, essas duas figuras que Jesus utiliza, não é? A questão da porta, que está falando de acesso. Eu preciso entrar em algum lugar e eu entro pela porta, preciso entrar pela porta. Jesus mesmo disse que quem não entra pela porta é ladrão e salteador, então eu entro pela porta, né? Você vê que a gente só entra por outro lugar quando há algum problema na porta, né? Se já tiver esse tipo de problema, né?
perdeu a chave, alguma coisa assim. Então, às vezes, você precisa entrar, arranjar uma outra forma. Se não chamar um chaveiro para abrir a porta, você vai ter que arranjar, fazer um arranjo ali para poder entrar, né? Então, nós sabemos disso. Porta fala de acesso, acesso. E Jesus colocou aqui essas duas questões, né? A porta ela pode ser larga, né? E a porta pode ser estreita. Elas estão em conjunto, trabalhando em conjunto com a questão do caminho, né, irmãos? E quando fala de caminho, particularmente, eu acho uma analogia, uma metáfora muito linda, muito bonita, porque todos nós somos caminhantes, todos nós somos como que peregrinos, todos nós estamos como que em uma jornada, em uma estrada, né? Então, caminho fala de trajetória, fala de uma jornada a seguir, desde que a gente nasce até o último momento da nossa caminhada, o fim do nosso caminho. Você tem ali toda uma trajetória que precisa ser trilhada, não é? Claro que muitas pessoas fazem essa trajetória, esse caminho mais ainda tumultuoso, mais ainda tenebroso, exatamente pelo fato de que isso passa por uma coisa chamada escolha. Então, o texto de Jeremias é claro: olha, eu proponho para vocês o caminho da vida e da morte. Escolham, pois, a vida, né? Mas tem muita gente escolhendo o caminho da morte, né? Porque também, como diz em Provérbios, há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu final são caminhos da morte. Então, irmãos, nós precisamos entender a trajetória em que nós estamos. E a Bíblia diz: o caminho é esse, andai por ele. E é interessante que o caminho também é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos trilhando o caminho de Cristo, né? E esse caminho de Cristo, ele não é como o outro caminho, que é largo, que é espaçoso, né? Este caminho largo, espaçoso, está falando de facilidade, principalmente porque hoje se estão pregando um evangelho, o evangelho da facilidade, o evangelho do pode tudo, um evangelho neoliberal, né? Um evangelho que se adapta às ideologias de hoje, não é? Um evangelho onde o camarada diz: precisa ser ressignificado, precisa ser reescrito, precisa ser adaptado para os dias de hoje, né? Então esse é o caminho fácil, esse é o caminho do conformismo, este é o caminho da permissividade, onde tudo é permitido, é o caminho da comodidade, é o caminho largo, tá? Este evangelho deste caminho largo está presente nos dias de hoje, tá bom? E ele está aí posto, como Deus disse: olha, eu proponho para vocês, está aí o caminho da vida e o caminho da morte, né? Está posto. Cada um faça a sua escolha, não é? Então, esse caminho largo, ele está para que as pessoas escolham. Mas o caminho estreito, que é o caminho de Cristo, é o caminho que muitas vezes vai ser permeado de dificuldades. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, então não vai ser fácil. Tá? O caminho de Cristo é sim difícil, ele demanda muita renúncia. Você precisa deixar as bagagens que estão atrapalhando a sua caminhada, tá bom? Você precisa deixar de olhar, por exemplo, como diz o hino 36, que eu amo demais pela poética, pela melodia dele. Você precisa deixar os passarinhos, as belas flores que querem nos encantar, que querem nos enfeitiçar, por assim dizer, né? Para mostrar que existe um outro caminho ali
que é largo, que é espaçoso, que pode tudo, que você pode fazer o que você quiser, né? Mas o caminho estreito demanda renúncia, tá? O caminho estreito mostra claramente que existe uma vontade divina para ser seguida, porque este estreito é o caminho que Deus quer que a gente trilhe, tá bom? E apesar de tudo isso, viu, meus irmãos, da dificuldade, das lutas, dos problemas, de tudo aquilo que quer nos atrapalhar, tem uma coisa boa neste caminho, sabe o que é? É que o Senhor está nele. Aleluia! O Senhor não está no caminho largo, como muita gente acha, não é? Então, o camarada pode ter uma vida de perniciosidade, de prostituição, de todos os tipos, e dizer que ainda assim serve a Deus. Este é o caminho largo. Deus não está nesse caminho. Deus está no caminho estreito. Exatamente para nos ajudar na caminhada. Porque vai ter momentos que vai ser muito difícil, não é? Diga aí para mim, se você não passou, ou às vezes não passa por momentos difíceis. Momentos em que você está enfrentando os ataques do adversário, presentes no mundo, presentes na carne, e às vezes presente dentro da igreja com irmãos que, ao invés de lhe ajudar, atrapalham a sua caminhada. Mas a gente precisa prosseguir, sendo o caminho íngreme, sendo o caminho estreito, sendo o caminho, sabe, cheio, porque a gente tem a certeza que o nosso Deus está conosco para nos fortalecer neste caminho. Neste caminho pode ter fogo, neste caminho pode ter água, mas a promessa de Deus é que, se passarmos pelo fogo, a chama não vai arder em nós. Se passarmos pela água, ela não nos submergirá. Este é o caminho, porque Jesus está nele. Então, meus amados, uma coisa boa que eu quero ressaltar desse caminho, sabe o que é? É o final dele. Nós vamos chegar no final. Não mude de caminho. Incentive o seu aluno a permanecer no caminho estreito, mesmo sendo difícil, mas tendo a certeza que Deus está nele. E que Ele é poderoso para nos levar até o final do caminho. E chegando lá, o que resta para nós é a coroa da vida que o Senhor Jesus nos prometeu, tá bom? Então isso aqui é muito importante nós passarmos para os nossos alunos. Meus amados, já indo para o final do nosso assunto, temos aqui a mentira dos falsos profetas, porque se eu preciso escolher entre o caminho, entre a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito, eu também preciso escolher, discernir, porque acredito que esta que é a palavra-chave para este assunto, tá? Discernimento. Jesus disse no seu sermão escatológico que haveria muitos falsos profetas que fariam grandes sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então veja que o engano dos falsos profetas vai se dar exatamente pelos sinais que eles vão produzir. Muitos desses sinais são falsificações, são coisas que são forjadas pelo homem. É por isso que tem essa ideia, não é? Do falso profeta com essas imagens que Jesus falou, né? Então os falsos profetas, eles vêm dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Olha lá. Os falsos profetas vêm assim, como lobo em pele de ovelha. Ou seja, eles vêm disfarçados, né?
E você sabe que na época de Paulo, esses falsos profetas, né, esses falsos apóstolos também estavam presentes, né? Foi daí que veio, aliás, aquele versículo muito interessante que Paulo diz: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Do mesmo jeito, os falsos apóstolos, em ministros da justiça, como se fossem homens de Deus, mas na verdade são lobos. Né? São lobos enganadores em pele de ovelha, trazendo engano, trazendo falsidade, trazendo mentira. Meus irmãos, nós precisamos estar atento, porque os últimos dias serão formados de um aumento grande de heresias, de falsos ensinamentos. Por isso que Paulo disse que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Irmãos, essas doutrinas de demônio não vêm em um demônio materializado, ok? Para você entender. Vêm em demônios que se apossam ou pelo menos influenciam as ideias desses falsos mestres para eles enganarem as pessoas. Por isso, aqui a ideia de que ele vem como lobo em pele de ovelha. Que ele não vai enganar um lobo, certo? Ele vai enganar ovelhas. Ou seja, ele vai tentar enganar os eleitos de Deus, a igreja de Deus, aqueles que aceitaram a fé, abraçaram a fé, é esses aí que ele vai querer enganar, tá bom? Aí, qual é a forma de nós vencermos estes falsos obreiros, esses falsos profetas? A Bíblia mesmo nos mostra, o Senhor Jesus mesmo nos mostra. A gente precisa desse discernimento para olharmos para os frutos dele, as suas ações, tá? É nesse ponto aqui que você não pode achar que existe contradição com o que Jesus falou. Não julgueis para que não sejais julgado. Ok? Não é a mesma coisa. Porque se fosse assim, João teria entendido diferente. Filhinhos, não creais, não acrediteis em qualquer espírito, mas julgueis os espíritos. Aí está, irmãos. Julgueis os espíritos para ver se eles provêm de Deus. Está muito claro isso. Só que a questão é tão séria que às vezes quando você fala isso, alguém quer dizer assim, olha, mas você não pode tocar no ungido do Senhor. Ora, o ungido do Senhor, ele também é passível de julgamento, sim. Especialmente se ele estiver trazendo uma mensagem que não coaduna com a mensagem do Evangelho. Veja que o próprio apóstolo Paulo se colocou nessa disposição para ser julgado pelos irmãos. Ainda que um de nós, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja considerado anátema. É uma pena que muitas vezes nós só pegamos para efeitos, né, de apologética, porque nós vamos dizer, não, religião tal foi fundada por um anjo, aí está dentro disso que Paulo falou. Mas veja, esse versículo se divide em duas partes. Ele está falando de anjos que vão se manifestar, ok? Mas ele está falando também de pessoas, inclusive ele estava sujeito também ao crivo do Espírito. Se um de nós, ele está colocando ele. Preguei um evangelho para vocês, Gálatas, mas se eu vier pregando outro evangelho, me considerem anátema. Então é claro que precisamos utilizar, sim, desse recurso, porque quem vai discernir não é você propriamente dito, mas é o Espírito. Lembra que o fruto é do Espírito, então é o Espírito que vai nos dizer, vai nos orientar se aquele profeta é de Deus
ou se não é, especialmente quando nós olharmos para os frutos. É pelos frutos que nós vamos conhecê-los. Tá bom? Meus amados, eu quero agradecer ao Senhor por você ter nos ouvido até aqui, tá bom? Vamos colocar à disposição esse gráfico, os gráficos, né, para que vocês possam baixar, para que vocês possam se utilizar dele. Quero pedir as orações dos irmãos por mim, por nossa saúde, por esse trabalho. O trabalho é árduo, é difícil, as pessoas às vezes não entendem, e às vezes tem alguns, né, que inadvertidamente ainda cobram coisas de nós, né, de maneira assim que é até estranho nós mencionarmos isso. Eu estou falando assim por cima, apenas para que os irmãos entendam que às vezes a gente fica entristecido e queremos desistir, mas quando a gente olha para Cristo, olha para os apóstolos, olha para tudo que eles passaram, quem somos nós para desistir, né? Nós estamos aqui usando esse meio de comunicação para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, mas nós estamos de maneira presencial também na igreja, nas ruas, fazendo a obra de Deus, né? Então, eu só peço que Deus nos dê graça, nos dê força para a gente continuarmos, tá bom, meus irmãos? Então, muito obrigado por vocês estarem aí e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém.